Eu sou o professor Lorival. Estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante complexo e muito delicado, que é o emprego dos pronomes demonstrativos este ou esta, esse ou essa. O emprego desses dois pronomes, desses pronomes demonstrativos, são muito complexos e muito duvidosos, né? Quem de nós nunca teve uma dúvida em relação ao emprego de este ou de esse? Todos nós tivemos e muitas vezes nós empregamos um ou outro sem nenhuma reflexão a respeito do seu emprego. Então, hoje nós vamos tratar do uso do este e do esse, e, consequentemente, esta ou essa, isto ou isso. Os pronomes demonstrativos, na verdade, eles têm três funções básicas. Eles têm uma função referencial, eles têm uma função espacial e apresentam uma função temporal. Estas funções dos pronomes demonstrativos é que vão indicar o uso desse demonstrativo numa frase. Na verdade, os pronomes demonstrativos, eles sempre vão se referir a um substantivo ou a uma expressão substantiva. Então a gente tem que ficar atento sobre isso. Aí nós temos que perceber a questão do espaço, né, da distância entre uma coisa e outra, e do tempo também, né, o tempo presente, o tempo um passado próximo, um passado mais distante. Tudo isso aí é importante para a gente compreender o emprego desses pronomes demonstrativos, que, como eu já disse, eles causam assim muita dúvida na hora do emprego. Então, se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente não vai mais errar o emprego desses pronomes. Vamos ver como que se emprega este ou esta. Esses dois pronomes demonstrativos. Eu esqueci de dizer, mas os pronomes demonstrativos têm aqueles que são variáveis e tem os que não são variáveis. Os que são variáveis, este, esta, esse, essa, aquilo, aquele, aquela, são variáveis. Existem os pronomes invariáveis, no caso de isso, nisso, e todas as suas variações, eles são pronomes demonstrativos invariáveis, não possuem outras formas, não possuem outras flexões. O pronome este ou esta, né, que é o masculino e o feminino, esse pronome ele é usado, a gente usa sempre, quando ele indica uma proximidade de quem fala. Quando você faz uma referência a algo que está próximo, bem próximo de quem está falando, da primeira pessoa. Porque quem fala é o emissor, é a primeira pessoa, né? Então, se aquilo a que o pronome se referir estiver bem próximo de quem está falando, aí você vai usar este. Você usa este. Por exemplo, este relatório na minha mesa. Observe a proximidade de relatório com a pessoa que está falando. Este relatório na minha mesa precisa de alterações. Então, que jamais a gente poderia usar esse
Por quê? Pela proximidade que existe entre o pronome e o referente, né? No caso, a pessoa que fala. Usando esta, nós podemos dizer assim: esta caneta com a qual escrevo, veja a proximidade, está falhando. Esta caneta e a proximidade com quem está falando, com a qual escrevo. É como se ela estivesse na minha mão, né? A caneta que está na minha mão está falhando. Então há uma proximidade com quem fala. Nesse caso, é importante o uso de este ou esta, se for feminino. Como eu falei, esses pronomes aí, eles se flexionam, né? Tem masculino, feminino, singular e plural. O segundo caso, né, para o uso de este ou esta, eles são usados, né, para indicar o tempo presente. Então eu vou usar este quando a minha referência é ao tempo presente. Por exemplo, eu vou dizer este mês. Este mês eu estou me referindo a julho. Se eu digo esta semana, é a semana que nós estamos vivenciando. Então é usado para indicar tempo presente, né? O tempo que eu estou vivendo. Por exemplo, este ano está sendo bem difícil. Quando eu falo este ano, eu estou me referindo ao ano de 2020. Se eu fosse fazer uma referência a 2019, aí não seria este ano, teria que ser esse ano que passou. Esse ano que passou. Este ano é o ano presente. Outro exemplo, esta semana está demorando passar. Esta semana. Olha a proximidade do tempo presente e sempre na relação com quem está falando. O pronome este ou o pronome esta são usados também em referência a alguma coisa que ainda vai ser citado, né? Você vai usar este para depois você citar a referência ao pronome. Por exemplo, este é o nome do filme, quer dizer, está faltando ainda colocar o nome do filme. Este é o nome do filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Percebam que Sociedade dos Poetas Mortos, quando eu escrevo este, ainda vai ser citado. Então é uma referência, né, a algo que ainda vai ser citado. Outro exemplo é: esta é a minha resenha. Qual é a minha resenha? Os homens nascem livres. Os homens nascem livres. Então, esta é a minha resenha. Então, eu estou usando esta por quê? Porque ainda vou citar alguma coisa, a referência a alguma coisa que ainda vai ser citada. O outro caso nesse emprego é em referência a um termo imediatamente anterior. Então, quando eu cito alguma palavra e logo em seguida eu faço referência a esta palavra, eu vou usar este ou esta. Por exemplo, consultado o juiz, então vejam aqui, a palavra juiz, então imediatamente anterior, este quem? O juiz, né? Consultado o juiz, este se manifestou favoravelmente. Então vejam que o emprego de este aqui está fazendo referência ao termo juiz que está colocado imediatamente anterior. Outro exemplo. Ouvida a testemunha, observe aqui a testemunha, esta quem? A testemunha. Ouvida a testemunha, esta ficou em silêncio. Esses são os 4 casos, né, em que a gente vai usar este ou esta. Agora vamos para esse ou essa, para fazer o oposto aí, esse ou essa.
Então, esse ou essa é usado para indicar proximidade com quem se fala. A proximidade não é com quem fala, mas com quem se fala. É uma terceira pessoa. É quando há uma proximidade com a terceira pessoa, com aquela pessoa com a qual nós estamos falando. Então, quando indica a proximidade com o outro lá, aí nós vamos usar esse. Por exemplo, esse material que você produziu merece uma análise. Vejam que você não é a mesma coisa que eu, você é a terceira pessoa. Então aqui eu não posso dizer este, porque o material está próximo não de mim, ele está próximo da terceira pessoa, no caso, você. Então por isso o uso do esse. Outro exemplo, agora com essa caneta que está no seu bolso, em seu bolso, é diferente. Vejam que essa se refere à caneta e a caneta está no bolso de uma terceira pessoa. Por isso tem que usar essa. Um outro caso em que se usa esse ou essa é quando existe uma referência a um tempo passado que não está muito distante. Então vejam, é uma referência a um tempo passado, mas que não está muito distante. Por exemplo, esse, na verdade aqui era para ser assim, esse ano que passou foi cheio de mudança. Na verdade era para ter sido escrito assim, né? Esse ano que passou foi cheio de mudança. Então, vejam que o ano que passou, 2019, né? Então, o emprego do esse é o emprego correto. Outro exemplo. Essa terça, eu sonhei com ela. Essa terça já passou. Hoje eu estou gravando aqui na sexta. Então, terça ficou já para trás, imediatamente para trás. Então, é um passado recente. Então, quando eu faço referência a esse passado recente, eu vou usar essa ou esse. E o outro caso é em referência a algo que já foi citado. Então, quando a gente já cita alguma coisa anteriormente, lá atrás, e a gente faz referência a essa referência, a essa coisa, esse algo, então nós vamos usar esse ou essa. Por exemplo, ela mentiu para todos. Então aqui a referência está aqui, né? A mentira, né? Ela mentiu para todos. Então quando eu faço uma referência a essa expressão, eu vou usar essa. Ela mentiu para todos. Não, essa é a grande verdade. Ela mentiu para todos. Essa, que é toda essa expressão aqui, né? É a grande verdade. Então aqui eu tenho que usar essa porque eu estou fazendo referência a algo que foi citado anteriormente. Outro exemplo, todos ficamos calados. Todos ficamos calados. Esse foi o nosso erro. Esse foi o nosso erro. Qual foi o erro? Todos ficarmos calados. Então isso aqui foi o erro. Então eu vou usar esse. Então percebam aí que há uma diferença entre usar este e usar esse. Então essas são as principais diferenças que fazem a gente empregar corretamente o este, o esse, o esta e o essa. Então espero que vocês tenham tirado as dúvidas em relação ao emprego dessas palavras. Até o próximo vídeo.